Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia poderosamente. Que Deus te fortaleça, te renova. Seja bem-vindo mais um Toda Manhã com Deus. Que o poder, a graça e a unção do Espírito Santo esteja sobre sua vida, te renovando, te fortalecendo. Amém? Hoje eu quero falar de oportunidades que não voltam. O texto que eu quero ler está em Marcos 10, versos 46 a 52. E diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A pergunta é: você já perdeu uma oportunidade que não voltou mais? Com certeza, todos nós já perdemos oportunidades ao longo da nossa vida. E algumas vezes nem percebemos. Perdemos algumas por falta de interesse, outras por falta de entendimento, coragem, atitude. E o texto aqui de Marcos 10, 46 e 52 nos apresenta Bartimeu, um homem cego que vivia pedindo esmolas à beira do caminho, próximo à cidade de Jericó. Jesus havia entrado na cidade e agora estava saindo acompanhado por uma grande multidão. Ao saber que era Jesus que estava passando, Bartimeu percebeu que aquela poderia ser a grande oportunidade da sua vida. Ele não sabia se Jesus passaria novamente por aquele caminho. Por isso, não ficou esperando uma próxima oportunidade. Clamou, insistiu e não permitiu que a multidão o fizesse desistir. Sua atitude mudou completamente a sua história. Bartimeu nos ensina uma grande verdade. Deus nos concede oportunidades, mas precisamos estar preparados para reconhecê-las e aproveitá-las, porque algumas oportunidades não voltam. E nessa manhã eu quero falar com você 3 atitudes importantes para aproveitarmos a oportunidade que Deus nos concede e como aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Primeiro, precisamos estar atento a Deus. O texto fala quando ouviu que era Jesus. Bartimeu não podia enxergar, mas estava atento ao que acontecia ao seu redor. Quando ouviu que Jesus estava passando, imediatamente percebeu que aquela era a sua oportunidade. Lá em Hebreus 12:2, nos ensina a manter os olhos firmes em Jesus. Isso significa não permitir que as preocupações, que as distrações, que as circunstâncias desviem a nossa atenção daquele que pode transformar a nossa história. Às vezes ficamos tão preocupados com tantas coisas que esquecemos de Jesus, de suas promessas, de tudo que Ele pode fazer na nossa vida, daqueles que confiam, daqueles que esperam nele. Muitas oportunidades de Deus podem passar despercebidas quando estamos distraídos espiritualmente. Por isso, se não quisermos perder aquilo que Deus tem para cada um de nós, precisamos estar atentos à palavra, à sua direção, à sua maneira de agir. Segunda coisa, precisamos ter atitude. O texto fala, em Marcos 10, 47, que ele começou a gritar. Bartimeu passou por muito tempo sentado à beira do caminho, dependendo da ajuda das pessoas. Mas quando percebeu que Jesus estava passando, ele entendeu que não era hora de permanecer acomodado. Ele começou a clamar. E Deus nos convida a clamar. Existem situações em que nós precisamos deixar a passividade, tomar uma atitude de fé. Bartimeu
Ele poderia apenas ter pensado, quem sabe Jesus percebe a minha necessidade, mas ele decidiu clamar até ser ouvido. Muitas vezes perdemos oportunidade, não porque Deus não nos colocou diante de nós as oportunidades, mas porque nos faltou iniciativa, coragem, disposição para agir. Oportunidades precisam ser percebidas, mas também precisam ser aproveitadas. Terceiro, precisamos aprender a confiar no Senhor. O texto fala em Marcos 10:48, muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Se Bartimeu tivesse colocado confiança na multidão, provavelmente teria permanecido cego à beira do caminho. As pessoas tentariam colocá-lo em silêncio, queriam silenciá-lo, mas ele decidiu não permitir que a opinião de outros fosse maior que a confiança nele. Pessoas podem nos aconselhar, ajudar, caminhar conosco, mas nossa confiança final precisa estar em Deus. Bartimeu ignorou as vozes que tentavam fazê-lo desistir e continuou clamando. A multidão dizia, cala-te, mas a sua fé dizia, continue. Nem todas as vozes ao nosso redor nos conduzirão aos propósitos de Deus. Por isso precisamos aprender a confiar no Senhor, permanecer firme na palavra e viver pela fé. Deus nos concede muitas oportunidades ao longo da vida. Oportunidades de crescer, de lutar, de recomeçar, de servir, de reconciliar, de aprender a viver coisas novas com Ele. Porém, precisamos entender que nem todas as oportunidades estão disponíveis para sempre. Bartimeu não deixou para depois. Quando percebeu que Jesus estava passando, ele aproveitou aquele momento. Ele esteve atento, teve atitude e colocou sua confiança no Senhor. Como resultado, sua vida foi completamente transformada. Por isso, não deixe para amanhã aquilo que Deus está dando oportunidade de fazer hoje. As oportunidades que nunca podem voltar. Tem umas que não voltam mais, mas existem outras que passam na nossa vida uma única vez. Quando Deus coloca uma oportunidade diante de nós, não podemos ficar só olhando. Devemos nos levantar em fé e aproveitar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nós queremos entender, Deus, que nem todas as oportunidades estarão disponíveis para sempre. Oh Deus, nós possamos perceber as oportunidades que passam ao nosso redor, que o Senhor envia para nós, e aproveitar o momento, Pai. Estar atento, ter uma atitude de colocar a nossa confiança no Senhor, Pai, e ter a nossa vida completamente transformada. Não queremos deixar para amanhã aquilo que o Senhor está nos dando a oportunidade, Senhor, hoje, de fazer hoje. A oportunidade que às vezes não voltam mais. Oh Deus, passa apenas uma única vez na nossa vida, Pai. Oh Deus, queremos colocar nossa vida diante do Senhor, Pai. E queremos, Pai, não ficar olhando, mas queremos levantar em fé e aproveitar cada oportunidade, Senhor, que passa pelas nossas vidas, Senhor. Oh Deus, sabemos que pessoas passam por nós, nos aconselham, nos ajudam a caminhar conosco muitas vezes, mas a nossa confiança precisa estar em Ti, Senhor. Oh Deus, por isso, nessa manhã, Senhor, nos conduza a nossa confiança no Senhor, para permanecermos firmes na Sua palavra e viver pela fé, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz, um grande abraço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal.